Bem, pessoal, vou começar a falar hoje sobre o Pablo Picasso, né? Um dos grandes artistas do modernismo, né? Dos movimentos de vanguarda, né? Criador do cubismo. Ele, juntamente ao George Braque, desenvolveram a ideia do cubismo, tá? Bem, eu vou já iniciar aqui falando um pouco mais sobre ele, né? Um pintor espanhol, né? Que, como todos os pintores da época, procuravam ir para a França, né, para poder começar a desenvolver os seus trabalhos e ser reconhecido, né. Essa aqui é uma das obras que Picasso pintou, né, ainda jovem, tá? Então ele, com esse trabalho aqui, ele recebe uma premiação, tá? Aqui ele ainda tem um trabalho de característica acadêmica, tá? Que ocorre assim, de uma certa maneira, se for pensar, são pinturas que levam uma característica mais realista, né, da presença da figura humana, né? Então, trabalho de luz e sombra, né, volume que se tem na imagem, né? Aqui a questão das dobras do tecido, então mostra a ideia de volume, enfim. Isso aqui já se leva a uma característica dessa. Quando ele vai para a França, ele busca novas linguagens, né? É, e aí, em 1903, tem um amigo dele que comete suicídio e a mãe dele adoece, né? Então ele começa a trabalhar uma fase que é chamada fase azul em sua obra, tá? Então, por exemplo, essa aqui é uma obra da fase azul, tá? Que aí ele vai mostrar as cores que ele vai mais utilizar é o azul, né? E também pela questão do inverno rigoroso que teve na França, né? Ele já morando lá. E aí ele também passa uma necessidades, né? Ele chega assim, se tem relatos que ele chegou a queimar algumas telas para se manter aquecido durante esse período. E assim, ele não era um artista reconhecido, né? Ele não vendia muito bem as suas obras, né? Então, a princípio, ele passou um certo aperto financeiro, né? Para que ele depois pudesse começar a ter um valor. Ele vende algumas obras num valor bem baixo, né? Até mesmo para poder se manter, tá? Bem, então, esse é da fase azul. Aqui são outros trabalhos dessa fase, tá? Então são temas, sempre temas mais tristes, né? Que levam a uma reflexão. Porque por essa fase que ele teve a perda do amigo, a mãe adoeceu também, tudo. Então, dentro dessa fase, na fase azul, ele mostra essas perdas, né? Essa certa depressão ocorrendo com ele, né? Mas também vai ocorrer uma outra fase, da qual é quando ele encontra o seu primeiro amor, né? Que é a fase rosa. E aí, na fase rosa, essa mulher que ele encontra, né? Até se fala que o encontro deles foi através assim de que ele encontrou um gatinho no meio da rua, pegou num dia de chuva e ela viu aquele gesto e ela achou isso bonito, né? E aí ele já foi conversando com ela, tudo, e eles se conheceram melhor, né? Bem, e aí ele meio que consegue sair dessa crise que ele estava tendo e começa a pintar também algo mais feliz, né? Temas mais felizes. Então, temas de circo, né? Personagens de circo. Isso passa a ser um dos temas mais explorado por ele, né? Ó, então, aqui, personagens que estão presentes, né? Do circo. E essa fase azul, fase rosa, ela é marcada por essas tonalidades que vai saindo daquela questão do azul, né? Então ele vai se permitindo algo mais colorido, né? Tá? Então aí temos esses trabalhos.
já em 1905. Até 1907, né? 1907 vem a ideia de uma mudança, né? No seu trabalho. Ele, ele procura novas linguagens, né? Tentando explorar, conseguir ter uma nova linguagem própria, né? Do artista. E aí ele, por muitas influências, né, da obra de Cézanne, né, Paul Cézanne, aqui, aqui, por questões de pinceladas mais quadradas, ó, que ele usava o pincel chato para fazer esse tipo de trabalho, Picasso começa a ter uma ideia de trabalhar a imagem com recortes. E também chega uma exposição, eu já cheguei a comentar com vocês, uma exposição de máscaras africanas, né? Então, isso também influenciou muito a obra dele. E aí ele pinta sua primeira obra, que é intitulada como a primeira obra cubista, né? Que é as Senhoritas de Avignon, Demolesier de Avignon. Essa obra mostra aqui, ó, a presença das máscaras africanas e também essa fruteira que está aqui ao centro representa a obra de Cézanne, porque Cézanne trabalhava muito a natureza morta, né? Então era um dos temas muito explorado por Cézanne. E aqui essa imagem que foi trabalhada várias vezes, tá? Aqui no meio tinha um marinheiro que foi retirado, tá? Ele fez a pintura e depois refez, permitindo somente as mulheres, né? E aí ele coloca no lugar desse marinheiro, ele coloca essa fruteira, tá? Representando Cézanne. Bem, essa então é a primeira obra cubista, datada aqui, ó, tá? 1907. Então ela é um marco para a ideia do cubismo, tá? Aqui, ó, eu já tenho outras características dentro do cubismo, né? Essa coisa de uma cor mais, um trabalho mais monocromático, né? Não tendo tanta cor, né? Sendo meio que enxugada essa questão das cores, mas eu consigo ver a imagem ainda construída, né? A casa, aqui as árvores, né? Aqui outra casa, enfim. Eu consigo ir tendo essas imagens aqui presente. Esse é o cubismo sintético. Aqui ele começa a trabalhar dentro do cubismo uma característica de assemblagem, que é chamado, né? Então ele utiliza materiais para compor a imagem. Então ele pega um retalho, vai agregando coisas na tela, tá? Então ele pega recortes, vai agregando coisas, tá? Bem, aqui uma outra obra, ó, tá? Aqui ele já começa a ir para um cubismo analítico, né? Que aí já sai um pouco, já é mais deformado, indo para uma característica até, se for pensar, abstrata. Tá? E aqui, já em 1937, ele faz essa obra que é chamada de Guernica, né? Devido à cidade de Guernica. Essa aqui foi foi quando os nazistas começaram a fazer testes de bombas e o governo de Franco, né, na Espanha, permitiu que fizesse testes explodindo bombas na cidade de Guernica. Picasso ele tinha recebido uma encomenda, né, para ser feita uma obra grande. Só que ele não sabia o que ele ia executar ali ainda, né? Não tinha ideia. E quando ele vê esse fato ocorrendo, ele pinta essa obra gigantesca, né? E aí ele coloca essas angústias, né? Aqui, o touro, que é um símbolo da Espanha de força, ele coloca esse touro como um símbolo de força nazista, né? Que estava diante daquela situação.
Aqui o cavalo gritando, agonizando, é o grito do povo espanhol. Então aqui eu tenho mãe com criança morta no colo, aqui prédios pegando fogo, as pessoas pulando, né? Então aqui a espada quebrada representando a quebra na Espanha, né? Então uma questão política, até a ideia de uma luz, né? Ao fim do túnel, né? Ele coloca presente na imagem. Então essa imagem ele trabalhou muito, né? Bem, aqui já dando outro salto, aqui ele já tem uma obra, se for pensar, né, ainda lá atrás, acadêmica, né, ainda buscando, tá, as suas referências. Essa aqui é uma obra de 1917, tá, e ele busca uma ideia ainda de uma outra linguagem, né, fora o cubismo. Então, após aí 10 anos, ele retoma algumas características acadêmicas, tá? E aqui já começa a ser bem marcado essa ideia do cubismo, né? Um rosto tanto de uma posição 3/4 quanto uma posição de perfil, né? Ó, se eu pegar somente o rosto aqui em lilás, eu tenho um rosto em perfil. Se eu pego o rosto em lilás e amarelo, eu tenho um rosto em 3/4. Então ele começa a trabalhar muito esse tipo de linguagem, tá? Na composição. E aí, essas são outras obras nessa característica, tá? Que aí ele vai fazendo esse recorte da imagem. Ele foi um dos grandes artistas desse século, talvez o maior, se for pensar, porque ele fez com que o desenho fosse valorizado, ele fez com que, de uma certa maneira, as pessoas pudessem olhar o desenho e apreciar, não só como um estudo, mas também como obra de arte. Também criou a técnica da matriz perdida e a técnica da linoleogravura. Então são técnicas que até hoje são aplicadas no meio artístico, tá? E é isso, pessoal. Acho que o que eu ia falar sobre o Picasso, eu falei de uma maneira resumida, tá? É, eu acho que deu para dar uma orientada sobre ele, beleza? Então, até o próximo, né? Que aí eu comento mais um pouco. É isso aí.